Fala galerinha do canal Vasco Carioca, vamos para mais um giro de notícias. Deixe seu like nesse vídeo, comenta também, vamos dialogar aí sobre tudo que você acha que está acontecendo no nosso Vascão, de errado ou de certo. Se você gostar do vídeo, deixe seu like, se você não gostar, deixe seu dislike também, porque isso aqui é democracia, mas vamos dialogar nos comentários, galera. Estou precisando de vocês para crescer aí na plataforma, dependo da torcida vascaína, peço para que todos vocês abracem o meu canal, para que a gente cresça junto e se torne uma grande família que já somos, né? Mas vamos para mais um giro de notícias, torcida vascaína, falando um pouquinho sobre o dia de hoje, né? E antes de falar sobre algumas notícias, dia 1º de abril foi o dia do Jorge Salgado, né? Dia das promessas não cumpridas, do aporte financeiro mentiroso que ele ia trazer, né? E o Vasco sangrando na mão de mais uma pessoa por mais 3 anos. A pergunta que fica é: cadê os 70 milhões prometidos? Os 25 milhões logo para o primeiro dia de gestão? Assim como outros também que já ganharam a eleição prometendo diversas coisas, nada mudou na política do Vasco. Continua tudo a mesma baderna. Mais 3 anos e quem sofre? Quem sofre? Você, torcedor vascaíno. Mas vamos lá, as notícias de hoje. Léo Matos, nosso lateral direito, completando 35 anos. Eu acho ele um jogador bem mediano, né? Mas venho aqui desejar os parabéns para ele e para o nosso ícone da história vascaína. Para mim, após o Dinamite, o Edmundo, completando seus 50 anos. Parabéns, animal, por tudo que você fez, por como você vestiu essa camisa, como muito atacante não veste hoje em dia, com raça, com amor. Apesar de ter jogado o nosso rival, isso não desmerece o tamanho que você representa para a torcida vascaína. Parabéns, Edmundo, e obrigado por ter honrado essa camisa aqui, e que os jogadores se inspirem, do atual elenco, se inspirem no cara que está completando 50 anos, mas que se tivesse no atual elenco, daria um caldo ainda, hein? Imagina o animal, com seus 50 anos jogando. Antes de aposentar já não estava quase se aguentando ali, mas eu acredito que o Edmundo foi um cara muito grande, representa muita coisa para a torcida vascaína. Vascaíno, vamos para as notícias de hoje, né? Falando aí sobre a base, né? O Matias Galarza, o MT, o Laranjeira e o Figueiredo. São 4 reforços aí que o Vasco conseguiu de última hora, vindo direto da base. O Vasco está com dificuldades para contratar, houve alguns nomes que já foram contratados, mas que são reforços que são até interessantes. O que entrou bem no jogo contra o Fluminense, como volante, o Figueiredo, cara. O Figueiredo, ele tem uma boa estatura. Eu acho que, de repente, esse volante, esse meio campo que o Vasco está precisando no momento, ele está na base também, né? Tem que contratar, sim, o time precisa de peças interessantes para montar um elenco para ter o acesso para a Série A. Mas os nomes do Galarza, do MT, do Laranjeira e do Figueiredo são interessantes, sim, e tem ajudado bastante a equipe. São meninos que, pelo menos 2 meninos que subiram até agora, subiram com mais personalidade, e o Marcelo Cabo tem esses 4 reforços direto da base que estão jogando muito bem, ainda vão evoluir muito. O Galarza, sem essa evolução esperada com o tempo, ele já está mostrando algo que veio com marcação, com desarmes, com uma aparição boa no ataque também. Ele que jogou muito contra o Fluminense, contra o Madureira, e que vai jogar muito também contra o Bangu. Eu acredito que o Vasco vai sair com a vitória e que dá para se classificar sim no Carioca com essa molecada talentosa aí. Por favor, sem colocar alguns moleques ali que não dá mais, sem colocar o Carlinhos no meio campo, por favor, Marcelo Cabo, escuta a torcida vascaína, investe nesses meninos, que pelo menos com eles a torcida vascaína está tendo paciência e está vendo o resultado. Tira o Carlinhos, tira alguns jogadores ali que não dá mais para aguentar no time principal. Mas vamos também, tem mais notícias, galera, para vocês aí. Pode estar pintando sim mais um aporte financeiro aí. Você que se lembra lá antigamente do mercado Bitcoin, que o Vasco pegou 10 milhões com o mercado Bitcoin, e o mercado Bitcoin ele ainda não recebeu esse valor. Ainda está em negociações com o Vasco para receber esse valor de volta do aporte financeiro. Mas futuramente um dos presidentes do mercado Bitcoin no Brasil,
Ele alegou que tem novidades que podem pintar sim na Colina, tem novidades que podem aparecer, né, com um aporte financeiro futuramente, e que a torcida vascaína pode esperar coisa boa com essa parceria sim, e que pode estar pintando mais uma ajudinha aí para o clube futuramente. Tem coisa interessante pintando. E você, torcedor vascaíno, que ainda não conhece o mercado Bitcoin, você vai lá, você cria a sua conta, você investe no Vasco e você fica com uma porcentagem de venda de diversos jogadores, tipo Felipe Coutinho, Alex Teixeira, jogadores interessantes, e você pode lucrar até mais do que aquilo que você investiu. Você pode receber uma nota muito boa. Vai lá, ajuda o Vasco a sair dessa, independente de quem está lá, mano, independente de quem está lá, porque eu não sou a favor dessa gestão também. Não abandono o Vasco. Vamos tentar ajudar o clube da melhor forma possível, sem deixar o clube sangrando. A gente tem que lutar pela política do clube, tem que lutar por tudo, mas não abandone o Vasco, e você ainda pode estar lucrando bem mais do que aquilo que você investiu, que você colocou como moeda, como criptomoeda no clube, e pode estar pintando novidade aí para o torcedor vascaíno. E também trazer para vocês, galera, tem mais notícias que eu vou trazendo. Isso aqui é mais para mudar de assunto, né? Mudando um pouquinho de assunto. O Coutinho, ele pode estar vindo, né? O Alexandre Pássaro falando ao Atenção Vascaínos, que é um canal que passa bastante informação sobre o Vasco, apesar de ser um canal da posição política que eu não concorde tanto. O Atenção Vascaínos, ele entrou em contato com o Alexandre Pássaro. O Felipe Coutinho está no Brasil para tratar de uma lesão e perguntou ao Alexandre Pássaro se o Felipe Coutinho ele pode se tratar na Colina. O Alexandre Pássaro falou que tem coisas mais importantes no Vasco a resolver, mas que ele pode sim, se ele quiser, ou eles entrando em contato, ele pode sim estar vindo se tratar na Colina, assim como foi feito lá no São Paulo, com alguns jogadores lá no São Paulo recebendo jogadores de outros clubes ou de fora para se tratar. O Felipe Coutinho pode estar vindo para a Colina para cuidar da sua lesão. E o Cano, mudando de assunto, o Cano, ele quer ficar no Vasco, ele quer ficar mais tempo vestindo a camisa do Gigante da Colina, mas tem aquela história, 5 meses de salário atrasado, galera. O Cano pode ficar, mas eu acho que muita coisa vai pesar nessa decisão. Primeiro, tem que acertar as pendências com os jogadores. Não adianta que ninguém trabalhe sem receber. Ninguém vai correr atrás de uma bola, suar a camisa sem receber. Os jogadores têm a sua razão de cobrar sim. Então o Cano, ele quer ficar porque ele tem o sonho de jogar pela seleção da Argentina na Copa de 2022, mas depende dos salários. Por favor, Jorge Salgado, você que está sentado na cadeira da presidência, acerta o salário dos homens, acerta o salário dos caras. O Vasco não vai ganhar nada, não vai subir se continuar com 5, 4 meses de salário atrasado. Acerta, sei lá, se vira no aporte financeiro que você falou que ia trazer para resolver as dívidas do clube, se vira, mas corre risco sim do Cano sair, porque ele quer ter mais oportunidades para ir para a Copa do Mundo. Ele quer ficar, ele quer muito ficar. Porém, depende dos salários, né, galera? Ninguém faz nada, ninguém bate um prego numa parede sem ter o faz-me rir, sem ter nada em troca. Mas, falando para vocês, agora mudando de assunto, galera, tentando trazer um vídeo no máximo 10 ou 11 minutos para vocês, com muitas notícias. Tô me esforçando, galera, tô aprendendo ainda. Mas o Vanderlei, ele mesmo, de 37 anos, ele tá livre no mercado. O Vasco não tinha negociado com ele antes, o goleiro, ex-Grêmio. Ele tá livre no mercado, não tinha negociado ele antes porque não tinha como bater financeiramente de frente com o Grêmio. Teria que pagar o Grêmio, teria que pagar um salário alto para o jogador querer sair do Grêmio. Então agora que ele está livre no mercado, ele pode sim ser o próximo goleiro do Vasco. Tudo depende da negociação com o Alexandre Pássaro e os salários que o jogador vai pedir. Eu acho que vai ter que dar uma reduzida aí para ele pintar na Colina, mas é algo que pode acontecer. O Vasco precisa de um goleiro, é um goleiro interessante para a Série B. Eu não apostaria nele por conta da idade avançada para a Série A, mas ele que tem uns números muito interessantes. Ele disputou 35 partidas pelo Grêmio e ele que tem uma pontuação média, segundo o Infogol, que é um dos sites que mede, né, a pontuação, o número de partida de cada um jogador, um site bem interessante. Ele tem 6,48 de pontuação. É uma pontuação assim,
7 é aquela famosa nota para você passar na prova, né? Mas eu acredito que nenhum jogador do Vasco tá tirando 7 nesse momento. Então 6,48 seria uma nota interessante por partida, em média por partida, porque é um goleiro que faz defesas difíceis. Eu acho que precisa de goleiros que fazem defesas difíceis, mas ele tem 6,48 de nota, disputou 35 partidas pelo Grêmio e pode sim estar pintando na colina. Seria interessante para a Série B, torcedor vascaíno. Estou falando para a Série B. Para uma Série A, o Vasco teria que planejar, acho que um novo elenco, porque todos os contratos estão sendo fixados em um ano. Seria interessante oferecer também um contrato com um pagamento um pouco abaixo, mas por produtividade, para o Vanderlei, que já está numa idade avançada, daqui a pouco está encerrando sua carreira, mas é um bom goleiro, um goleiro interessante que eu acharia de pintar no Vasco. Como está livre, seria até mais fácil. E também o volante Michel, ele que também está se encerrando o seu contrato com o Grêmio, e ele tem 31 anos, ele é volante, ele jogou pelo Grêmio partidas até interessantes, teve partidas que foi fraco demais, mas assim, seria um nome interessante para pintar na colina. Tem 31 anos, já é um cara experiente, cascudo, e chegaria ali para ajudar bastante, porque o Andrei, ele fez até uma boa partida. Boa não, né, galera? Primeiro tempo o Andrei amassou a bola, tratou muito mal a bola, e o Vasco precisa de mais um volante. Pode ser que venha da base, como também pode ser o Michel, o próximo volante do Vasco. Galera, tô aprendendo ainda, deixe seu like aqui, esse é mais um giro de notícias do nosso Vascão. Pega o link, manda para geral, deixe seu like, deixa seu comentário aí sobre o que você acha dos reforços e de todas as notícias que foram noticiadas hoje aqui no canal. Pega o link, manda para geral, geral mesmo. Se inscreve, ativa o sininho de notificações para não ficar distante de mim. Um abraço para geral, se protejam, se possível, fiquem em casa, se possível, porque às vezes é necessário ir ao mercado, é necessário sair de casa, mas se possível, galera, use máscaras. Se possível não, use máscaras porque é obrigatório, mas se possível, permaneça em casa, do ladinho de quem você ama. Valeu, tamo junto, metralha de like esse vídeo aí.